Olá! Qual tema nós vamos falar hoje? Prontos para uma nova reflexão? Nós vamos falar hoje sobre fé, um tema que abrange muitos outros aspectos, nós não vamos conseguir colocar todos, né? Até por ser muito vasta as informações, né? As reflexões. Mas nós vamos falar sobre essa fé que... Estou até aqui com guarda-chuva, inclusive aqui na minha cidade amanheceu chovendo hoje, que bom. Esse tema nos remete a pensar em espiritualidade, nos remete a pensar em Deus, né, deuses, nos remete a pensar em meditações. Mas eu vou dizer assim, a fé que a gente está mais acostumado a ouvir é aquela fé que, no caso a fé, que nos leva a acreditar naquilo que não se vê. E esse mesmo significado vai valer para todo tipo de fé, né? Para todos os temas relacionados à fé. E eu estou aqui com guarda-chuva para dizer assim, de repente, de forma mais prática, a gente pensar. A fé é você estar num sol, né, escaldante, como é o daqui da minha cidade, e você colocar o guarda-chuva na bolsa porque você sabe que vai chover. Então, é você acreditar naquilo que você não está vendo. Aí a gente vai colocar o guarda-chuva, vou dispor ele aqui. Então, o que move você? É a sua capacidade de sempre, de forma racional, resolver as coisas? Ou é essa pitadinha de fé, né, que nos leva a acreditar em coisas melhores, em coisas que vão acontecer, que vai modificar o estado de vida em que nós estamos? Ou simplesmente você não pensa sobre isso, né? Então, assim, uma vez uma psicóloga falou para nós, para mim e meu esposo, que há relatos, né, de guerras, no caso da Segunda Guerra Mundial, onde há um índice muito alto de pessoas que sobreviveram às guerras, né, que passaram lá muitas dificuldades ao ponto de quase desistirem, de se entregarem mesmo à morte, mas foi constatado que a maioria das pessoas que sobreviveram tinha alguma coisa, alguma espiritualidade, tinha alguma coisa relacionada à fé, a acreditar que poderia ter uma chance através daquela situação que eles estavam passando. Imagina diante uma guerra passar por isso. Então, hoje se a gente falar assim a palavra fé e se eu perguntar para você assim, você conhece alguém que tem fé? Muitos de nós vamos lembrar de muitas pessoas, né? Que de alguma forma demonstraram fé diante de uma situação difícil, às vezes uma doença, às vezes uma perda de alguém, né? Que a pessoa conseguiu voltar à vida, assim, na questão emocional. Então, nós somos movidos a muitos exemplos de fé. Mas eu queria perguntar para você, você tem fé? Em que você acredita? Então, muito mais do que a espiritualidade, muito mais do que a religiosidade, aqui o aspecto fé é: será que eu tenho essa esperança, né, de dias melhores, de tempos melhores? Eu vou dizer para você assim que a minha vida é movida pela fé, né? Então, quando a gente acorda com aquela talvez indisposição, né, o corpo tá ali meio que pedindo para continuar dormindo por um cansaço excessivo, a gente acorda e pensa, não, pode ser melhor, vai ser melhor. E essa fé expectante de que dias melhores virão é uma fé que precisa mover o nosso coração para avançar, né, para ir para frente. Então, como tem sido a sua fé? Em que você tem acreditado? Né? Talvez a gente tenha fé em coisas ruins, né? Naquilo que de ruim pode acontecer, nós acreditamos tanto, e inclusive há estudos, gente, deixa eu pegar a palavra fé aqui, há estudos de pessoas que não são ligadas à religião, psiquiatras, né, vão dizer que a fé ela está totalmente ligada a aquilo que acontece com o nosso corpo. Então, a pessoa que ela busca ter uma fé, até mesmo de espiritualidade, falando em espiritualidade, busca fazer práticas de fé
são pessoas que ativam partes do cérebro que permite com que vivam melhor, né? Até quando a gente fala assim da fé de religião, muitas religiões que têm vertentes de positividade em relação ao corpo, em relação a ter uma vida saudável. Então, quanto mais uma pessoa está munida ali de fé, mais ela tende a viver melhor. Então, que nós possamos nesse dia, nessa reflexão, buscar dentro de nós qual é a fé que tem nos movido, em que nós temos acreditado. Você tem acreditado naquilo que não vai dar certo? Você tem acreditado em coisas negativas? Ou você tem acreditado, né, até diante dessa pandemia, em dias melhores? Qual é a forma de fé que você tem se amparado aí, né? O que tem te movido para frente, né? Sobretudo para frente. Então, ter fé é acreditar que vai chover mesmo diante do sol escaldante. Ter fé é ter esperança, é ter a capacidade de resiliência, de lutar por aquilo que você deseja. Inclusive, eu sempre digo que a fé sem obras, ela é morta, e na verdade isso está na Bíblia, né? Isso está em várias bocas de várias pessoas religiosas. A fé sem obras é morta, e na realidade, se a gente não unir essa crença, né? Nesse caso eu acredito, mas não só acredito, mas pego o guarda-chuva e coloco na bolsa. Essa é a fé praticante, né? A fé que me leva a ir para a frente. Então, que nós possamos, né, encontrar, inclusive, homens e mulheres de fé que busquem essa mesma vertente que nós temos, né, de positividade, e que nós possamos cada vez mais aproveitar da fé que temos para viver melhor, para nos alimentar melhor, para compreender o quanto nosso corpo é importante, o quanto é importante cuidar dele, o quanto é importante melhorar a nossa busca pela inteligência emocional, né, pelo autoconhecimento, para que nós aproximemos cada vez mais ao resultado da fé. Né? Então, às vezes a gente fica na fé, eu acredito, mas acaba não vendo resultado, porque a gente acaba não colocando o guarda-chuva na bolsa. Né? A gente, eu acredito que vai chover, mas eu não coloco o guarda-chuva. Então, que possamos colocar esse guarda-chuva na nossa bolsa, crendo que dias melhores virão e que novas oportunidades também virão. Que você tenha, né, esse estilo de fé que possa te levar para frente, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo. Olha, chame mais pessoas para se inscrever no canal, que cada vez mais a gente vai aprofundando em assuntos. E em novembro tem novidade, e aí nós vamos passando aqui no decorrer dos dias, tá bom? Um beijão, até mais!